Bom dia, irmãos. Que Deus os abençoe. Ou boa tarde, né? Ou boa noite. Dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo, né? Esse culto, esse vídeo, esse áudio, né? Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue dando livramento a cada um de vocês no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças damos a Ele, o único merecedor de todas as coisas. Amém? Nós vamos entrar nas Escrituras, amados. Vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós vamos entrar. Nós vamos ler em Tiago, capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 23. Capítulo 2 de Tiago. Está escrito: E cumpriu-se a Escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Bondoso Deus e Pai Celestial, Pai Santo, obrigado. Peço a Deus que fortaleça a cada um de nós, seus filhos, Senhor. Que todo mal, ó Deus, possa deixar os seus filhos, possam ter uma mentalidade espiritual correta. Pai Santo, pedimos perdão de nossas falhas. Eu peço perdão de minhas falhas até aqui. Mas o Senhor tem nos abençoado a tal grau, Senhor, que não há palavras para agradecer a Ti, ó Deus. Pai Santo, apresento nesse momento os irmãos, ó Pai, venezuelanos, que estão passando, ó Pai, por um momento muito difícil, ó Deus. Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor possa continuar sobre cada um de seus filhos venezuelanos, em cada canto do mundo, ó Deus, onde cada um de seus filhos estiver. Porque Tu disse: minha graça é o suficiente. Então que a graça do Senhor possa alcançar a cada um de seus filhos neste momento, Deus. Peço por esse culto, peço por cada filho e filha do Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amados, então aqui onde nós lemos, em Tiago capítulo 2, aqui no versículo 23, e cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então Abraão, ele creu em Deus, e ele recebeu isso como herança, como justiça,
de ser reconhecido, ser chamado de amigo de Deus. E Deus, por mais que a pessoa não seja amiga de Deus, é a pessoa, muitas vezes, que não é amiga de Deus. Mas Deus é amigo. A pessoa não quer saber de Deus, mas Deus continua sendo amigo. Ele só não pode se relacionar com essa pessoa por não ser amiga dele. Mas ele é amigo daqueles que se aproximam, daqueles que o buscam. Observa que Judas, quando traiu Jesus, Jesus disse: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Observa que Jesus não chamou Judas de inimigo, porque o que estava em Jesus é o espírito da amizade, o espírito amigo. Esse espírito amigo, ele está nos filhos de Deus, hoje. Sempre esteve nos filhos de Deus. As pessoas podem não serem sua amiga, mas você é amigo. Por que você é amigo? Porque por mais que a pessoa não goste, por mais que a pessoa te persiga, denigre em sua imagem, você continua sendo amigo. Você só não está interagindo com ela, mas o espírito amigo continua em você. Não tinha como Jesus interagir com Judas, mas o espírito amigo, entende? Está nos filhos de Deus, porque o amigo é Deus, Cristo Jesus, o fiel amigo. Graças a Deus pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Então, amados, existem coisas diferentes. Existe a notícia e também existe a informação. A informação. Mas o que é notícia? Suponhamos que você foi convidado para ir na casa de alguém, ou a família, e nem todos na sua família são seus amigos. Olha que coisa. Nem todos na família são seus amigos. Eles não são. Aí o que acontece? Aí você vai ter um almoço com a família. Aí acontece algo. Aí você diz. Aí você vai dar notícia para a família. Você não vai poder estar presente com eles. Você vai dar notícia para a família. Você vai dizer: olha, houve um imprevisto, não vou poder estar presente na sua casa hoje. Não vou poder estar presente com vocês hoje. Você deu a notícia. Mas e a informação? A informação você dá para a pessoa junta, para a pessoa que tem um vínculo com você. Você dá para amigo íntimo. Existe uma diferença entre informação e notícia. As pessoas tiveram a notícia do terremoto que teve na Venezuela. Tiveram a notícia. Agora começa a chegar a informação de quantas pessoas se foram, da destruição que teve, do grau que teve. A informação é profunda. A notícia é algo
artificial, é superficial. Você sabe que aconteceu, mas não sabe o grau. Mas na vida cristã, o grau a gente explica para quem é íntimo, para quem está introduzido na sua vida pessoal. É algo pessoal. Aí tem uma pessoa que é próxima de você, aí você vai dizer, olha, eu não pude ir em tal lugar. Aí já não é mais notícia, agora é informação. Eu não pude ir em determinado lugar porque meu carro quebrou. Eu tive uns problemas para resolver. Aí você conta seus problemas para o amigo. As informações são para os amigos. Mas para o mundo, para as pessoas que estão em volta de você, você dá uma notícia. Então o cristão tem que aprender isso. A separar a notícia da informação. A notícia somente para as pessoas que estão em volta, mas a informação é para aqueles que têm intimidade com você. E a intimidade você não tem com todas as pessoas. Você não desabafa com todas as pessoas. Você desabafa com um amigo. Então Abraão foi amigo de Deus. Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Ele recebeu esse título de amigo de Deus. Já pensou? Aí você diz, eu queria receber esse título também, mas esse título chegou até você. Você está englobado nisso. Você está vinculado nisso. Porque você é filho de Abraão na fé. E se Abraão foi chamado de amigo de Deus, a família de Abraão, os filhos de Abraão na fé, são amigos de Deus também. Agora você está entendendo com quem que você vai confidenciar os seus problemas. Com quem que você vai se abrir, espiritualmente dizendo. Você vai contar os seus problemas para o amigo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia. A notícia para o mundo. E de pregar o Evangelho a todos. É para o mundo todo. Mas a informação. Porque o Evangelho ele vem com a informação dentro dele. A informação é para os íntimos. É para os íntimos da palavra. É para os amigos. É para os amigos. Então não tem como, de maneira alguma, os amigos de Deus não entenderem os segredos. Não entender isso. Porque somente os amigos de Deus vão ter informação. O mundo, a igreja, vai ter notícia. Muitas pessoas hoje sabem que Deus enviou um profeta. Eles tiveram a notícia. Mas eles não têm a informação. Eles não agem como cristãos. Ainda aqui em Tiago, onde nós estamos lendo ainda. Porque nós lemos o versículo 23, onde a escritura tinha se cumprido. E cumpriu-se a escritura. Mas para as escrituras se cumprir, para Abraão ser chamado amigo de Deus,
Ele teve que superar, as etapas, ele passou por elas. Muitas vezes a pessoa, para ela provar que ela é tua amiga, ela tem que passar por determinados estágios. Já no primeiro ou no segundo passo, ela prova que não é amiga, ela prova que não é pessoa de confiança. Mas Abraão foi diferente. Ah, mas eu creio em Deus. Tudo bem que você crê em Deus. Então vamos ler aqui em Tiago, continuando, né? Tiago, ainda no capítulo 2, voltando no versículo 19, ele está dizendo: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então não basta você crer. Você vê que a palavra está pedindo algo a mais para você. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, amados, não basta você ter fé, você tem que ter obra. A fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, olha que coisa profunda. Se você tem fé e não tem obras, você está no mesmo patamar que o diabo, que os demônios. Você tem fé, você crê, você estremece, mas você não faz as obras. Você não faz obra. O cristão, ele sabe a obra que precisa ser feita. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, quando Abraão entregou seu filho, foi sacrificar Isaque, aquilo foi a obra. Que Deus pediu uma obra e foi lá para sacrificar o filho. E aquilo aperfeiçoou a fé dele, porque ele fez uma obra. E a pessoa, ela diz que crê, tem fé na palavra, mas não faz as obras, não faz obra. Então, quando você cumpre como Abraão cumpriu, aí isso vai se cumprir na sua vida. Cumpriu-se a Escritura, que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você observa que ele teve fé. Se ele não cumprisse a obra, não fizesse obra, ele estaria no mesmo degrau que os demônios estão. Porque os demônios creem, mas não fazem obra. Eles não fazem obra. Mas os filhos de Deus, eles são destacados, o que vai fazer com que o mesmo que aconteceu com Abraão, de ser chamado amigo de Deus, é isso. Você é amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, quando você é amigo de Deus, você recebe o enviado de Deus. Não tem como eu dizer que sou amigo de Deus e não receber o enviado de Deus. Graças a Deus.
Em Isaías capítulo 41, versículo 8, está escrito: porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Observa como foi no Antigo Testamento. Então Israel, ele foi elegido, descendência de Abraão, amigo de Deus. Então você está descansado nisso, porque como foi com nossos irmãos lá atrás, é de novo. Abraão era profeta, era amigo de Deus. Graças a Deus. Então, quando você recebe, não tem como você não ter galardão. Não tem como você não ser beneficiado. Em Mateus 10, 41, quem está dizendo aqui é o nosso Senhor. Ele diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, existe benefício, existe um prêmio para aqueles que recebem aquilo que é enviado corretamente. Então, se um profeta foi enviado para você, se você não receber aquele profeta como enviado de Deus, você não é amigo dele. Então, se você não é amigo do profeta, o que você vai entender sobre a mensagem dele? Você vai ter somente a notícia. Você não vai ter a informação da mensagem. Você vai ter a notícia que Deus enviou um profeta. E quando você recebe a notícia e não tem a informação da notícia, você fica imaginando coisa na sua cabeça. Ele não tem informação, ele tem a notícia, ele fica: Jesus é seu próprio Pai. Eles vão chegar em um determinado nível, mas eles não vão encontrar o que é certo. E quando você recebe a notícia e não recebe a informação, algo que não é Deus vai trazer uma informação para você diferente. Você observa que quando chega uma determinada notícia, aí tem várias pessoas com informações diferentes para trazer até você. Olha, fiquei sabendo que foi assim. Fiquei sabendo que era dessa forma. São informações erradas. Gente, o profeta dá a notícia. E Deus traz a informação da notícia para você. É o Espírito Santo que esclarece as coisas. É o Espírito Santo que traz a informação. Você precisa da informação. Deus deu uma notícia lá no Jardim do Éden: se comer do fruto vai morrer. Deus não explicou, Deus não trouxe a informação. Mas aí Satanás começou a trazer informações. A Eva pegou uma informação
que Deus não tinha dado. A igreja, ela pega uma informação que Deus não tem dado. Por que ela pega uma informação errada? Porque ela só tinha notícia. O cristão, o eleito, o amigo de Deus, ele recebe tanto a notícia quanto a informação. Ele recebeu a notícia. O que ele vai fazer? Ele vai descansar naquilo. Ele vai descansar naquela notícia. Aí o Deus que trouxe a notícia através do profeta, porque você é amigo do profeta, você recebeu o galardão do profeta, agora você está esperando a informação da notícia. Mas como que eu vou ter informação? O mesmo Senhor que deu a notícia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O mesmo Senhor descerá do céu, ele vai te dar a notícia, a informação da notícia. Descansa. Apenas, se você só tem a notícia, continua na mensagem. Que no momento certo, porque Deus tem a hora certa de trazer a informação daquela notícia para você. A revelação da notícia para você. Então somente os filhos de Deus esperam. Somente eles são passivos. Deus não podia esconder nada de Abraão. Porque Deus disse: Abraão é meu amigo. E Abraão era profeta. Você é da família do profeta. A família do profeta, a família íntima, porque nem todos da família são íntimos. A família íntima do profeta, eles recebem a informação, recebem a notícia. E o Deus Todo-Poderoso vem na notícia. Porque o que é a notícia? É a palavra. Você não pode separar Deus de sua palavra. Você não pode separar Deus de sua notícia. Assim diz o Senhor. Não é isso? Assim diz o Senhor. Aí ele falava o que o Senhor disse. Trouxe a notícia. Aí o Senhor vinha na notícia do profeta, esclarecia para as pessoas, para os íntimos do Antigo Testamento. Deus enviou um profeta para você, e esse profeta já se foi. Esse profeta, ele trouxe uma mensagem, trouxe a notícia. Agora Deus está presente aqui para trazer a informação da notícia. É a informação que te prepara. É a informação que vai tirar você daqui. Somente os informados. Olha, ele não foi informado sobre isso. Ele não sabia nada sobre isso. Eles não tinham informação. Porque não era amigo do profeta. Ah, profeta foi até João Batista. Entende? Na mensagem, perguntas e respostas, número 2, irmão Brana diz: agora bem, Jesus disse: aquele que recebe um profeta. Irmão Brana está citando onde nós lemos. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, o que acontecerá com essa pessoa? Irmão Brana diz: receberá galardão de profeta.
A recompensa, a recompensa de profeta ser amigo, a recompensa é de ser amigo do profeta. Essa é a recompensa de profeta, é ser amigo do profeta. O profeta diz: quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Está correto? E se eles desejam saber que é a recompensa de ser profeta, é ser amigo do profeta, olha, ser amigo dele. Vê? Essa é a recompensa. Que recompensa é essa? O profeta disse: ele é seu amigo. Ele é seu amigo. E segredo se conta para amigo. Informação se dá para amigo. Você contou para fulano sobre isso? Aí eu não contei porque eu não tenho intimidade com ele. Viu? Posso falar com ele? Olha, ele não é meu amigo. Mas como que eu estou sabendo? Porque você é amigo meu. E se você é meu amigo, eu espero que fique entre nós. Amigo é aquele que ouve seus problemas e guarda para você. Muitas vezes você procura tantas pessoas para desabafar, mas não vai ao amigo. Aprenda agora a buscar o seu amigo. Aprenda a buscar o seu amigo. Ah, eu vou buscar o profeta. Não, você vai buscar o seu amigo. O profeta tem um amigo. Esse amigo é Deus. E quando você recebe esse galardão do amigo, agora você está sendo amigo de Deus. Porque Abraão recebeu isso, de ser chamado amigo de Deus. Graças a Deus. Aqui em Mateus 10, 40, 41, nós temos lido já, né? Mas aqui no 42, Jesus disse: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então muitas pessoas têm tratado bem filhos de Deus, não esperando nada em troca, não esperando benefício. Eles não sabem nem por que estão tratando bem. Aí Jesus está dizendo que você receberá uma recompensa por isso. Mas agora, a verdadeira recompensa que o cristão precisa é a mesma recompensa que Abraão teve. É a mesma recompensa. Já pensou ser chamado de amigo de Deus? Deus ainda diz para Israel, no versículo 10 de Isaías 41, ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço, e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então isso foi falado para Israel. O que é Israel?
os filhos de Abraão. E nós somos filhos de Abraão hoje. Da mesma forma que Deus disse àquele povo para não se preocuparem. Então, quando você recebe um profeta hoje, você valoriza aquilo que Deus te deu, você recebe os mesmos benefícios. Israel foi beneficiado. Israel recebeu bênção. Gente, segredo se conta para mim. Você não vai entender porque as pessoas às vezes te odeiam. As pessoas às vezes elas nem sabem porque não gostam de você. Se você fala da mensagem para muitas pessoas hoje, né? Eles não são amigos da palavra. Então, se não são amigos da palavra, você não deve jogar pérolas. Jesus chamou de pérolas essas coisas que estão dentro de você. Você não deve jogar pérolas aos porcos. Entregar essas bênçãos que Deus tem te dado aos porcos. Deus tem dado coisa grande para você. Deus tem dado coisa grande para nós. E aí nós queremos compartilhar aquilo com as pessoas. Isso é informação. As pessoas elas somente precisam da notícia. Quer evangelizar alguém? Chega, olha, Deus enviou um profeta e continua falando. Vê até onde aquela pessoa vai. Se aquela pessoa começa a falar mal, ela é inimiga. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. A pessoa é inimiga de Deus. Não recebe o amigo. Não pode ter galardão. Então deixa ela apenas com a notícia. Olha, recebeu a notícia. Aí é com ela. Tem pessoas que às vezes ela recebe a notícia, tudo que ela não queria, ela recebe aquela notícia. Aí você acaba mexendo com a crença dela, você acaba fazendo um reboliço na vida dela, porque a informação que ela teve, a notícia que ela teve foi muito forte, aquilo abalou a igreja dela. E ela preferiu se afastar de você do que se afastar daquilo do qual ela vinha sendo enganada. Gente, é a notícia. É a notícia que vai fazer com que as coisas elas se encaixem na sua vida. Você descansa na notícia. Creia na notícia. O problema não é você receber a notícia. É você crer em quem está enviando, em quem está levando a notícia para você. E mesmo crendo em quem levou a notícia, você agora tem que descansar. Até que o mesmo Deus que fez com que você ouvisse, que a notícia chegasse em você, Ele vai trazer a informação. Qual é a notícia que diz de os homens ser o filho do homem? Eles tiveram a notícia. O discípulo diz, olha, eles tiveram a notícia de que você era o próprio Deus. Eles tiveram a notícia que você é um dos profetas que ressuscitou. Eles tiveram a notícia assim. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Deus trouxe a informação para Pedro, porque eles eram amigos. Aí Jesus disse, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse, olha, bem-aventurado és tu, Simão, amigo de Deus. Bem-aventurado é tu, Simão, porque a carne não podia ter te revelado isso, te mostrado isso. Isso é ser amigo de Deus. Aí Deus trouxe a informação a Pedro, trouxe a informação para a igreja, para o eleito, a informação que o mundo não tinha. O mundo tinha notícia, ele é isso, ele é aquilo. Mas a informação te posiciona. Não, não é bem assim. Ah, falaram tal coisa. Não, não é bem assim. Eu tenho a informação do que aconteceu. Ah, fulano é isso, isso. Não, não. Muitas vezes alguém fala mal do irmão.
fala mal de outro. E se você tem informação que aquele irmão é o irmão correto, você fala assim, opa, não é bem isso. Essa foi a notícia que chegou para você. Mas eu tenho a informação sobre ele. Eu tenho a informação sobre ela. Não é bem assim. Ah, então o que falaram para você? Não. O que falaram para mim é a informação que foi passada para mim. Para minha pessoa. Agora, essa informação que você está me trazendo não procede. É apenas notícia. Da mesma forma que a pessoa ela traz uma notícia errada para você, se você passar a informação correta, ela vai distorcer e levar para outra. Se afasta disso. Fique com a informação da palavra. Ah, nossa igreja prega isso. Eu tenho a informação, não é dessa forma. Ah, Jesus desceu em 63. Eu tenho a informação que não é isso que aconteceu. Gente, as pessoas têm notícia. Eles têm notícia, eles não têm informação. Fique com a informação da palavra. Você tem as duas coisas. Deus enviou um profeta, ele trouxe essa notícia maravilhosa para você. Quando Jesus ressuscitou, que Maria, Marta, as irmãs chegaram diante dele, não sabendo quem era. O que Jesus disse a elas? Jesus deu a notícia. Leva essa notícia para Pedro, para os irmãos. Leve a notícia. Então, a informação ela é fundamental. A notícia é importante? Sim. A mensagem de William Branham foi a notícia que você precisava. Quando foi dito para avisar João, anunciai a João que os cegos enxergam, os coxos andam, cegos, né? Os cegos voltaram à visão, surdo estava ouvindo. Ide e anunciai a João. Porque João estava na prisão. Ele perguntou, falou para o discípulo, vai ver se é ele. Ele disse, anuncie. Vai lá e anunciar. Leva notícia a ele. Quando levou a notícia, aquilo já esclareceu para João e descansou. Então, gente, quando a notícia chega, quando a informação chega, aquilo descansa você. João tinha notícia. Quando a informação chegou que os cegos, coxos, surdos estavam sendo curados, a informação tranquilizou ele. Meu trabalho se encerrou. Entende, amados? Então, existe uma informação para você. Que há um arrebatamento, existe a notícia do arrebatamento, todos sabem que haverá um arrebatamento, muitos vão citar a Bíblia de cabo a rabo, de capa a capa, apenas com informação, mas o eleito ele tem a notícia, apenas com notícia, mas o eleito tem a informação, o mundo tem a notícia. O mundo sabe a Bíblia de capa a capa. Ela só não tem a informação da notícia. Eles têm a notícia do arrebatamento. Mas eles não têm a informação sobre os estágios do arrebatamento. Cada estágio do arrebatamento é revelado ao eleito. Ah, o arrebatamento é assim. Não, não é assim. Eu tenho informação. Eu não tenho apenas a notícia, eu tenho informação. Descansa na notícia que é a mensagem. Descansa na notícia que Deus trouxe através do seu profeta. Creia no seu profeta. Você é amigo dele. Creia nele. Descanse nele.
Que o próprio Deus que trouxe a notícia através do profeta está aqui para informar você o que precisa ser feito. É a informação que vai fazer com que o cristão se prepare. Se prepare para tudo. Estamos encerrando, amados. Aqui em Mensagem de Jeová Jiré, o irmão Bruno disse, ele disse, ele é Deus. Acham que guardarei isto em segredo de Abraão? Gente, Deus não ia deixar Abraão sem saber essas coisas. Acho que eu vou deixar esse segredo, vou manter esse segredo de Abraão? O profeta diz, ele não faz nada, até que revele seus segredos aos profetas. Vejam, ele os faz saber. Ele disse, não vou ocultar isso, visto que ele é abençoado por Deus e vai herdar a terra, e tal. Sua semente será, em outras palavras, será pai de muitas nações. Não vou ocultar é esconder, não vou ocultar isso dele, vou anunciar-lhe. Observa que Deus não escondeu isso de Abraão. Deus está dizendo que não podia esconder aquilo de Abraão. Gente, você é filho de Abraão na revelação. O que é ser filho de Abraão na revelação? Filho de Abraão na fé? É filho de Abraão na revelação. E o que é a revelação? A revelação é a informação do que Deus fez. O profeta ele tem tanto a notícia como a revelação. Mas o que Deus entrega para o profeta, a princípio, é a notícia. Porque o Deus da revelação está nele. Mas só que o Deus da revelação ele vem em 3 estágios na igreja. Então Deus trouxe a notícia através de Abraão. E os filhos de Abraão creram na notícia. E essa revelação abrangeu todos. Através da palavra veio a informação do que Deus queria, do que Deus tinha planejado para cada um de vocês. Fique com a informação. Fique com a informação que Deus tem te dado. Porque antes da informação, você recebeu a notícia. Você recebeu a notícia. Maria recebeu a notícia. Quando a notícia chegou, quando o anjo trouxe a notícia para Maria, ela creu naquela notícia que ela estava recebendo. Você entendeu? Quando a igreja crê na notícia, ela diga que se cumpra em mim a palavra do Senhor, a revelação do Senhor. Descanse nisso. Esqueça o que está acontecendo aí. Esqueça o que estão ensinando. Esqueça o que deixam de ensinar. As pessoas elas receberam a notícia. Eva recebeu a notícia. Aí Satanás ele veio trazer uma informação diferente, derrubou Eva. A igreja recebe a notícia. Aí o inimigo vem naquela notícia e traz a informação dele e a igreja cai. Mas a noiva não. A noiva ela é amiga do profeta. Ela recebe o galardão do profeta. Ela não cai. Essa noiva desse último dia, ela não cai. Ela recebe esse galardão de profeta. Ela recebe a notícia. Depois que ela recebe a notícia, ela descansa naquilo.
Ela descansa naquilo. Ah, nossa igreja prega assim. Eu tenho a notícia, estou aguardando o que é? A revelação, a confirmação. Amém, amados? Vamos descansar nessa palavra maravilhosa que Deus tem nos dado. Enquanto outros continuam com a notícia, a informação tem chegado nos filhos de Deus. A informação está entre os filhos de Deus. Então quero encerrar com essa passagem que nós começamos lendo, de Tiago 2:23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Seu pai na fé é amigo de Deus. Então essa mesma fé, ela está no Filho de Deus. Essa mesma amizade, ela está nessa semente. Os filhos de Abraão. Isso é hereditário. Isso está na família. Ninguém tirará isso de você. Jesus disse: aquele que crê em mim. Olha que coisa. Ainda que esteja morto, viverá. Então, quando você vai para a sepultura, crendo nele, você está descansado. Você viverá. Ainda que esteja morto, ressuscitará. Deus trouxe todas as palavras que os homens precisavam no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Toda a notícia que os homens precisavam. Mas muitos não esperaram o momento certo. Receberam a notícia, não esperaram o momento certo da confirmação. Muitos começam a dar informação errada. Olha, eu recebi a notícia disso, aí ele começa a dar a confirmação daquilo. Entende, gente? Você não deve justificar as coisas, você deve descansar. Você deve descansar. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus os guarde. Que a fé de vocês não seja uma fé morta. Seja uma fé de obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Os demônios creem e estremecem, mas eles não têm obra. Então todo crente, todo cristão que diz que tem fé e não faz as obras de Deus, ele está no mesmo nível que estão os demônios. Porque a fé sem obra, Deus não está nela. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde. Que Deus dê uma tarde de domingo abençoado a cada um. No precioso nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus.